Só antes de começar, vou dar um pouco de contexto daquilo que estamos a ler já há algum tempo. Eu sei que aqui há pessoas pela primeira vez, ou há pessoas que se calhar não vieram, ou até não prestaram atenção àquilo que Mateus estava a falar. Então vou dar só um bocado de contexto. Gênesis, qual foi a última passagem? Foi qual? Te lembras? Foi Gênesis 25 até... Ok, obrigado. O pessoal está atento. Vou dar um simples contexto do que aconteceu no capítulo anterior. O capítulo anterior pode ser bom para nós já perceber o que vamos falar hoje. Então vou representar isto aqui com pessoas. Vou fazer que seja mais fácil. Principalmente para aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Então, ou se calhar não conhecem a história. Vamos dizer aqui, Mateus e a Sílvia, elas são Isaac, São Isaac e Rebeca, ok? E aqui, Gonçalo e Lucas, eles vão ser Esaú e Jacó, ok? Então, o que aconteceu? Rebeca, com Jacó, fizeram aí um plano para enganar Isaac. Porquê? Isaac já estava velhote aí, ele não conseguia ver bem. Então, o que aconteceu? Se lembram que antes Esaú vendeu a sua primogenitura em troca de quê? Comida. Isto aqui era muito importante, não era só primogenitura, não era só bênção assim simples. Isto aqui, a primogenitura, era muito importante, tinha a ver com a promessa de Deus com Abraão. Então, o que aconteceu aqui? Esaú já tinha vendido a sua primogenitura a Jacó. Então, a mãe de Jacó já tinha aí um feeling mais próximo com Jacó. Então, ela disse para Jacó, olha, o teu pai já não consegue ver bem, vamos fazer aí um engano para ele dar a bênção a ti, em vez de Esaú. Porquê? Porque Esaú, ele era o primogênito. Ele era mais velho. Então, supostamente, como tinha que acontecer, era que Esaú tinha que receber aquela bênção. Mas não foi assim. Porquê? Eles fizeram um engano e pronto, Jacó aí ele fez um disfarce. É assim. Ele meteu aí pelo nos braços. Então, conseguiram enganar Isaac. E o que aconteceu aqui? Esaú ficou muito chateado e Rebeca, ela disse para Jacó, olha, tens de fugir daqui porque não vai dar. O teu irmão ele quer te matar, tens de fugir. E ela também aí, ela fez uma cena aí um pouco estranha, eu acho que manipulou um pouco a Isaac, a dizer, olha, o teu filho ele vai encontrar uma mulher que é do povo dos cananeus, assim não dá, porque não podia ser assim. Então, Isaac, outra vez, abençoou a Jacó, ao Gonçalo, e ele disse para Jacó ir até Harã. E pronto, ele tinha que encontrar uma mulher lá e tinha que ser da família da Rebeca, da família do irmão da Rebeca. Então foi assim que aconteceu. Jacó foi abençoado, ele basou e pronto, Esaú ficou chateado, Isaac ficou, pronto, ele estava cego e ele foi enganado e Rebeca também foi parte daquele plano. Então esse aí mais ou menos o contexto do que aconteceu e hoje... podes passar aí, se faz favor. Hoje nós vamos ver o que aconteceu depois. No capítulo 28, 10 até o 29, 30. Então, aqui, podes passar mais um, se faz favor. Vamos pensar. Né? Há algumas histórias na Bíblia que parecem dramas de filme. Obrigado. Aí está mais fácil. Há algumas histórias que parecem drama de filme, né? Olha aqui o que aconteceu. O filho enganou o pai só para receber a primogenitura. A mãe também foi parte disso. Parece uma história de filme. Mas são histórias reais. E eu acho que o mais importante aqui é que são uma mostra da misericórdia e a graça de Deus. Como é que o homem pecador pode receber graça de um Deus tão santo? Isso aí o que estamos a pensar, acho eu. Também é o pensamento que estamos a ver nestas passagens tão interessantes. Então, eu só queria vos apresentar 4 momentos que eu achei que foram importantes nesta passagem, ok? Então vamos ver o primeiro momento, a bênção.
O que aconteceu? Já, não era que Jacó já foi abençoado pelo pai? Não, há mais uma bênção. Então, não é preciso ler, eu vou explicar aí mais ou menos, quem já leu, muito bem, mas vou explicar. O que aconteceu foi que Jacó partiu de Berseba até Harã. Olha aqui a viagem que Jacó fez. Era aqui estava Berseba e ele foi até Harã. Grande viagem. Mas ele parou mais ou menos aqui, ele parou numa cidade chamada Luz. E o que aconteceu aqui e porquê que ele parou? Pronto, já era de noite e ele queria descansar. Então ele descansou aí e o que aconteceu foi que ele teve um sonho. Um sono. Sonho ou sono? Sonho. Ele teve um sonho e neste sonho ele viu umas escadas que chegavam até o céu e ele viu anjos que estavam a subir e a descer e no alto estava Deus. E Deus falou. Deus falou com ele. E pronto, vamos ler aqui. Vou pedir a quem tem uma voz forte. Márcio. Márcio tem boa voz. Se podes ler aqui esta passagem, consegues ler? Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Muito obrigado. Esta promessa se parece muito alguma coisa. Se parece muito uma promessa que já vimos anteriormente. Alguém pode dizer? Se parece a qual promessa? Exato. O que estava a acontecer aqui? Jacó, ele estava a receber aquela promessa, principalmente dada para Abraão, e estava a continuar em Jacó. E ele estava... Pronto, Deus está a falar aqui e ele está a falar também da promessa que ele fez com Abraão. Agora, porquê que Jacó estava a ser abençoado? Porquê que ele estava a ser abençoado? Nunca vimos que ele teve muito interesse em Deus, nunca vimos que ele foi uma pessoa como Abraão, por exemplo. Pronto, aqui é simples, já vimos isso no contexto. Ele recebeu a primogenitura, ele recebeu a bênção, e pronto, Deus está a ser fiel aqui, Deus está a ser fiel. Não dependia muito de Jacó, dependia de uma promessa principal que foi feita com Abraão. Deus fez uma promessa com Abraão, que a sua descendência ia ser abençoada. E esta descendência, estamos a ver, continua até Jacó e vai continuar até mais. E é por isso que ele está a receber os benefícios do primogênito, é por isso que ele está a receber esta bênção, que é uma bênção muito, muito, muito importante. E se calhar ele não sabia o alcance que esta promessa, que esta bênção ia ter. Imaginem, desta promessa, desta descendência, ia nascer o Messias. Então era uma coisa muito, muito importante. E não sabemos se realmente Jacó sabia o que ele estava a receber. Não sabemos isso. Mas sim, sabemos que Deus estava a ser fiel à sua promessa. Deus estaria com Jacó e não era que ele merecia isso. Não, ele não tinha uma vida excelente, não sabemos muito dele, mas também sabemos que a Bíblia não fala que ele foi uma pessoa que se destacou por ser fiel a Deus. Mas ainda assim, Deus foi fiel. Então isso foi a bênção. Isso foi a bênção que é muito importante na história da Bíblia, é muito importante na história de Jacó e é muito importante para nós perceber o que vai acontecer depois. Então, a promessa começa com Abraão, está a continuar até Jacó agora. Então agora vamos ver o segundo momento importante, que é o voto. Pronto, aqui imagina. Ele teve aquele sonho, ele viu os anjos, e há algumas explicações do que isso quer dizer, dos anjos a subir e a descerem das escadas. Alguns acham que tem a ver com que Deus, ele tem um interesse do que está acontecendo na Terra, constantemente. Mas pronto, também são interpretações, a Bíblia não é muito clara com isso, mas pode ser. Então, Jacó acorda com medo. Ele acorda com medo.
acorda e ele sabia quem era Deus e ele sabia que não era uma coisa para brincar. Então, o que é que ele faz? Pronto, ele levanta-se, ele estava a dormir numa pedra. E a Bíblia diz que ele pegou nessa pedra e ele levantou isso como uma coluna. Mas espera aí, antes queria dizer uma coisa, que é aquele medo que Jacó experimentou. Eu acho que isso parece muito ao conceito de temor de Deus. Aquele temor, porquê? Porque ele estava a perceber quem era Deus e quem era ele. Ele sabia que Deus podia fazer assim, ou se ele faltava o respeito a Deus, Deus podia tranquilamente podia matá-lo, podia simplesmente não sei. Era Deus, sabem? E ele sabia isso. E é por isso que ele teve medo. E ele percebeu, olha, eu estou aqui, eu estou na casa de Deus. Isto aqui não é para brincar. E ele percebeu isso. E este conceito é muito importante, o conceito do temor de Deus. Até a Bíblia fala muito do temor de Deus. Fala que até é o princípio da sabedoria. E o temor de Deus é uma coisa muito, muito importante. E Jacó experimentou aquilo quando ele percebeu que Deus estava aí, Deus estava naquele sítio. E ele estava numa posição de, ok, agora não é só para viver, a vida não é só para fazer o que eu quero. Não, espera aí. Deus está aqui, Deus está a falar comigo e Deus quer me abençoar. Então, esse foi o medo que ele sentiu. Pronto, ele colocou uma pedra como coluna e ele derramou azeite sobre ela. Podemos ver aqui um exemplo, mais ou menos, podemos pensar que pode ter sido de alguma das duas formas aqui. Se calhar era só uma pedra que ele levantou, se calhar eram, não sei, muitas pedras. O importante aqui é que ele fez um voto. Isto aqui de levantar uma pedra como coluna, há outras versões que dizem sinal, que ele levantou sinal, ou ele fez um sinal. Isto tem a ver com uma prática que já se fazia naquele tempo. Era uma prática que servia para consagrar algum sítio, ou para dizer que este sítio aqui é muito importante porque aconteceu alguma coisa espiritual, ou eles queriam marcar aquele sítio porque era importante e tinha a ver com Deus. Então, ele derramou azeite por isso, porque ele estava a consagrar aquele sítio. E o que ele fez foi um voto, porque ele estava a acreditar na promessa de Deus. E ele acreditou naquela promessa e ele disse, ok, se Deus vai me abençoar, se Deus vai me acompanhar, eu vou fazer um compromisso. E este sítio aqui vai marcar, vou fazer um voto. E aqui também ele faz um compromisso de dízimo. E vemos aqui como já este conceito da oferta, do dízimo, já aparece aqui. Mas não aparece aqui para dizer, ok, toda a gente tem que fazer o dízimo, aqui não é não está a mandar a ninguém, só está a dizer que ele teve uma intenção sincera, ele teve uma intenção de coração de querer, dar a Deus o dízimo de tudo aquilo que ele for receber de parte de Deus. Nós vemos aqui que ele realmente sentiu aquilo e ele queria fazer um compromisso a partir da promessa que Deus quis fazer. E também vemos que a partir de agora, aquele sítio já não vai se chamar Luz, aquela cidade não vai se chamar Luz, mas vai se chamar Betel. E isto quer dizer Casa de Deus. Casa de Deus, porque ele reconheceu Deus estava aí. E foi por isso que ele chama Casa de Deus. E temos que lembrar-nos que a promessa, naquele sonho que Deus fala com Jacó, Deus disse, eu vou-te trazer para esta terra. Porque se lembram que Jacó, ele não ia parar aí. Jacó, ele estava mais ou menos aqui e ele ainda tinha uma viagem. Então Deus disse, eu vou-te trazer outra vez para esta terra. Então esta terra também vai ser muito importante para como é que a história vai continuar. Então já vimos a bênção, o voto. E agora o terceiro momento, o encontro. Porque se lembram que os pais de Jacó, eles disseram para ele ir até Harã. Porquê? Porque eles queriam que ele encontrasse uma mulher. Então aqui ainda está a faltar um encontro, ainda está a faltar aqui uma parte muito importante da história.
Então, o que é que acontece? Jacó, ele chega a Harã. Ele chega até aí e ele vê um poço de água e ele vê que haviam rebanhos de ovelhas. E o que é que se fazia nessa altura? O poço tinha uma pedra, uma grande pedra, na boca do poço. Então ninguém conseguia tirar água se primeiro não tiravam aquela pedra. Então o que se fazia era, os pastores esperavam até os rebanhos todos para poder tirar aquela pedra. Porquê? Provavelmente porque a água no deserto podia evaporar com o calor, ou também porque podia sujar com pó. Então faziam aquilo de esperar a todos até tirar a pedra. Então Jacó chega até aquele poço, ele vê os rebanhos e ele pergunta: alguém conhece aqui a Labão? Labão, alguém sabe quem era Labão? O irmão da Rebeca. Ele tinha que ficar com ele e encontrar uma mulher para ele. Então Jacó lhe pergunta: alguém conhece aqui a Labão? E eles dizem: sim, conhecemos. Até ali está a Raquel. Raquel era uma das filhas do Labão. E aparece Raquel com rebanhos do pai. E pronto, Jacó vê e a primeira coisa que ele faz, ele não se importou, não esperou os rebanhos todos até chegarem. Ele só foi lá ao poço, tirou a pedra que estava na boca do poço, tirou a pedra e começou a dar água para o rebanho da família dele, da Raquel. E ele fala com Raquel, vai lá, dá um beijo e ele conta a história toda do que aconteceu. E ele disse: se calhar ele disse: eu sou o teu primo, não sei tipo, como que foi. Mas ele conta a história e Raquel fica muito, muito feliz e ela vai correr, vai falar com o seu pai, com Labão. E Labão ouve a história e ele também vai correr para conhecer Jacó. E pronto, uma história até agora parece muito, muito feliz, uma história muito, muito boa. Então Jacó, pronto, ele chega aí a casa, ele ficou na casa de Labão e não ficou a relaxar. Ele esteve lá a trabalhar, ele estava aí com o propósito de servir ao tio. E ele ficou lá e pronto, a história está muito, muito, muito bem até agora. Mas o quarto momento, mais um engano. Porquê? Pronto. Labão, ele tinha duas filhas. Leia, que era a mais velha, e a Bíblia diz que ela tinha os olhos delicados, enfermos. Não sabemos muito bem, mas ela tinha uma situação aí nos olhos que não era muito favorável para ela. E depois também fala de outra filha, que é Raquel. E era a filha mais nova, e a Bíblia diz muito explicitamente que ela era muito, muito bonita. Então, claro, Jacó, ele ficou a trabalhar na casa de Labão durante um mês até Labão oferecer um salário. Então Labão disse: olha, estás a trabalhar aqui, mas não quero que seja de graça. Qual queres que seja o salário? E Jacó, obviamente, ele estava apaixonado por Raquel. Ele disse: olha, dá-me a tua filha mais nova e eu vou trabalhar por ti 7 anos. Imagina, alguém aqui trabalhava 7 anos? Ninguém? Acho que é a Natalice. Acho que é a Natalice. Então pronto. Labão aceitou. E ele disse: ok, sim, eu vou-te dar a minha filha depois dos 7 anos. Eu prefiro dar a minha filha a ti antes de dar a qualquer outro. Então Jacó trabalhou por 7 anos. Ele trabalhou por 7 anos e a Bíblia diz que passou muito rápido para ele. Passou como se foram dias. Porque ele realmente amava a Raquel. E pronto, passaram os 7 anos e Jacó foi a pedir a sua recompensa, né? Foi lá falar com Labão. Ele disse: olha, já passaram os 7 anos, eu quero aí a tua filha. E pronto, Labão, estava tudo bem e ele fez uma festa, fez uma celebração, um banquete. E era o que se fazia naquela altura para celebrar o casal. Então este era um banquete que não era só uma noite, não era só um dia, era uma semana, mais ou menos, alguns dias. E pronto, celebraram tudo bem, mas o enganador, Jacó, pronto, seria enganado. Labão, em vez de dar a sua filha Raquel, a filha mais nova,
ele deu a sua filha mais velha, a Leia. E pronto, naquela noite, Jacó e Leia estiveram juntos, dormiram juntos. Desculpa. Eu só parei que toda a gente está a ver para ali. Então, aqui, atenção. Então, Jacó e Leia estiveram juntos naquela noite. Eles dormiram juntos. E aqui podem perguntar, mas como é que ele não reparou? Pá! Pode ser por causa que naquele tempo a noiva tinha um velo, ou se calhar pela escuridão, não sei. Mas ele não reparou. E a Bíblia diz que ele reparou só quando amanheceu. Só quando amanheceu é que Jacó repara do que aconteceu. Estão a ver, aqui a história começa a ficar maluca. E pronto, o que é que ele faz? Jacó, ele vai com Labão a dizer, olha, tu entregaste a filha errada. Não era esta aqui. Era suposto ter sido a Raquel. E o Labão mete uma desculpa e ele disse, na cultura não se entrega a filha mais nova primeiro. Então aqui o enganador, ele foi enganado. Assim como Jacó enganou no capítulo anterior, ele enganou o pai, agora Labão enganou Jacó. E agora está numa situação um bocado difícil, né? Mas Labão ofereceu dar Raquel, dar a sua filha mais nova. Ele ofereceu dar Raquel quando a celebração acabasse. Yeah. Então ele disse, olha, vou-te dar a minha filha mais nova no fim de semana, mas tens que trabalhar mais 7 anos. Então imaginem. Mas pronto, obviamente, Jacó estava muito apaixonado e ele aceitou. Aceitou aqueles 7 anos. Então pronto, passou a celebração. Jacó já estava com as 2 esposas e ele ainda trabalhou mais 7 anos. E assim é como acaba esta passagem. A Bíblia acaba por dizer, vou ler tal qual está aqui, o capítulo 29, 30, diz, então Jacó tomou também Raquel por mulher e ele amava muito mais do que a Leia e trabalhou para Labão por mais 7 anos. Então, mais um engano na história de Jacó. E pronto, esta passagem acaba com Jacó e as 2 esposas, poligamia, é poligamia, né? Poligamia. E pronto, já sabemos que Deus não aprova isto. Deus não aprova isto. E o que a Bíblia diz sobre o matrimónio é muito claro. Um homem com uma mulher. Um homem com uma mulher. Mas podem chegar a perguntar, então porquê que no Antigo Testamento, porque isto aqui não é a única vez que nós vemos poligamia. E porquê que na Bíblia Deus não condena isto? Porquê que na Bíblia Ele não explicitamente não disse nada? Ou, não vemos aí Deus entrar na situação e dizer, olha, isto não é bom. Eu acho sinceramente que Deus é muito claro com aquilo que é o matrimónio, com aquilo que é o ideal. E até, acho que neste tipo de histórias, nós vemos muito mais claro as consequências do pecado. Nós vemos muito claramente qual foi a consequência desta poligamia. E não vou dar spoilers, mas já mais para a frente nós vamos ver o problema que causou isto de Jacó ter 2 esposas. Foi muito, muito, muito problema. E eu acho que isso também, uma das coisas que eu posso ver nesta passagem e também nas histórias que estamos a ler, é que, pronto, o pecado também não é, a consequência do pecado também não é sempre uma coisa muito, tipo, tu vais pecar e vai cair um raio. Não é assim. Às vezes é mais simples. Pronto, são consequências até óbvias, diria eu. Às vezes são consequências até óbvias. E o pecado nunca é bom e nunca convém. Nunca convém. E é uma coisa que acho que fica muito clara neste tipo de histórias. E vamos ver como cada vez mais o pecado tem consequências reais e como afeta na nossa vida. Então, uma realidade é que o pecado fez e faz parte da nossa vida. Porque nós temos essa natureza, né?
E já podemos ver desde o princípio como é que o homem já naturalmente tinha aquele pecado. Acho que a Bíblia não faz muito ênfase na situação, mas olha, engano, mentiras, que causaram problemas. Poligamia, que eu não quero dar muito spoiler, mas sinceramente acho que foi uma coisa feia. Até dá para imaginar mais ou menos como aconteceu com Isaac. Com Isaac? Não, com Abraão. Como aconteceu com Abraão. Que ele começou aí a mexer com outras mulheres que não eram a sua esposa, com as servas da esposa, e aí já uma começou a dizer, não, mas tu amas mais a outra, não, mas eu sou mais importante, eu tenho mais filhos, blá, blá, blá. E é uma coisa que não dá, não é bom, não é bom. Mas o pecado vai estar aí presente, vai estar presente. E o que é que podemos aprender nesta passagem? Sinceramente, acho que há muitas coisas, nós podemos ver como é que aconteceu cada momento deste daqui importante, mas acho que há uma coisa, até pode ser repetitivo, mas eu vejo que apesar do homem ser pecador, Deus é fiel. E pode ser repetitivo. E eu sinceramente tentei buscar aí uma forma de fazer uma conclusão mais criativa. Mas, sinceramente, eu vejo isso. Eu vejo o homem pecador, Deus é fiel ainda. E pronto, temos que pensar também e perceber que este aqui é o que estamos a ver na passagem. Porque isto aqui não quer dizer que nós podemos pecar agora e vamos receber só a bênção. Porque lembrem-se que a promessa era uma promessa dirigida para a descendência de Abraão, agora Jacó. Então não se trata aqui de misturar as coisas, de que nós agora vamos só pegar naquela promessa e dizer eu posso pecar, eu posso agora ter 2, 3 esposas e nada vai acontecer. Não é isso. Temos que perceber aqui. Esta promessa não era condicional. Esta promessa aqui não era condicional. Não dependia de Abraão, não dependia de Jacó. Deus simplesmente ele estava a ser bom. Ele estava a dar graça e ele estava a ser fiel. Então eu penso, acho que hoje em dia, uma promessa que nós podemos dizer, esta promessa é incondicional. E nós podemos acreditar, Deus é fiel e não depende de nós. E acho que é muito claramente a salvação e a cruz de Jesus. Já estivemos a pensar nisso há um tempinho, mas pensem comigo, nós não merecíamos aquilo. Foi um presente que nós recebemos de parte de Deus e a salvação é uma coisa, foi amor incondicional. A salvação não depende de nós. A salvação, não há nada que nós vamos fazer para receber aquilo. E uma vez que nós aceitamos aquilo, entramos nessa promessa. Diz que nós vamos estar na eternidade com Deus. E nós acreditamos nisso. E nós vemos como é que Deus foi nesta história, por exemplo, de que Ele foi fiel, apesar do comportamento do homem. E da mesma forma, acho que nós podemos pensar isso com as promessas, em geral, de Deus, com aquelas promessas que vão dirigidas para nós, como a promessa da salvação, como aquela promessa de que Ele vai voltar um dia, como aquela promessa de que o sangue de Jesus é suficiente. E são coisas que vale a pena nós pensarmos nisso e ficar tranquilos. Porque não depende de nós. Se calhar vamos pecar. Vamos pecar. E podemos fazer coisas muito graves. Mas isso não vai mudar as promessas que não têm condição de parte de Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Essa é uma coisa que eu posso ver nesta história. Essa é uma coisa que não posso ver. Agora, vou fazer uma aclaração aqui. Não é que a passagem de Isaac, de Jacó, faz uma referência
para nós pensar hoje na salvação. Não é isso. Eu só estou a pegar nesta conclusão de que o homem é pecador, mas Deus é fiel, e estou só a fazer uma reflexão atual disto. De que realmente nós podemos aprender isto de Deus, nesta história. De que Ele é fiel. Ele é fiel. E se Ele promete uma coisa, Ele vai cumprir isso. Ele vai cumprir isso. Então, desculpem aí um segundo. Pronto, o homem não considera Deus, mas Deus ainda assim tem graça. E esta história que nós vimos de Jacó mostra tanto a fidelidade de Deus como o pecado do homem. Então, temos que prestar atenção nisso. Temos que ver e dizer, pronto, aprendemos uma coisa de Deus, mas também aprendemos uma coisa dos homens. Aprendemos uma coisa que são maus exemplos. Maus exemplos. Sim, eles tiveram momentos bons. Jacó levantou uma coluna, ele fez aí um voto muito, muito bonito. Mas também ele não considerou Deus na hora de fazer algumas escolhas. Como quando ele enganou, como quando ele cegamente entrou naquela poligamia. Então temos que ver isto. Isso temos que prestar atenção e aprender para nós hoje. E considerar as nossas escolhas, pensar e ficar tranquilos também que Deus, Ele está connosco. E Deus também, Ele é fiel às suas promessas. E pronto, uma promessa hoje para nós é que temos a salvação também, né? Temos a salvação, e uma promessa hoje é que o sangue de Jesus foi suficiente. Foi suficiente. Então isto nos tem que levar a louvar a Deus. Isto nos tem que levar a louvar a Deus e como Mateus disse anteriormente, ver as passagens e ver o que é que nós podemos aprender de Deus. O que é que nós podemos aprender de Deus. Então vamos só acabar e orar por isto. Acho que seria bom também ter uma reflexão pessoal e pensar que somos pecadores, somos falhos, e ainda assim Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Então Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado porque Tu és fiel, obrigado porque os exemplos são úteis para nós ver, louvar-te e também ver os exemplos de pessoas que eram pessoas normais e que ainda assim tu usaste aquelas pessoas. E Senhor, obrigado porque Tu és fiel, Senhor, e o nosso comportamento não muda as Tuas promessas. Não muda as Tuas promessas, e pensamos hoje também na salvação e agradecemos, Senhor. Sinceramente, estamos agradecidos porque uma promessa incondicional e, Senhor, obrigado por isso, Senhor. Obrigado. Não merecemos de nenhuma forma e pedimos perdão também pelos nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, e só queremos ver e pensar no Teu nome e dar a glória para Ti em tudo, Senhor. Obrigado. No santo nome de Jesus. Amém.